9 de novembro de 2019, o tema hoje é Vencendo os Vícios. Semana passada teve uma ventania aí e acabamos não fazendo. Então, um trabalho de 13 de setembro de 2017, Fonte de Luz, ASEC, Vencendo os Vícios, lá do SlideShare. Fontes bibliográficas, definições de vícios, a origem dos vícios, os tipos e como vencê-los. Aprendi que todos nós temos as nossas histórias, aqui na colônia não há críticas e sim ajudas. Para quem... Não, isso aí é um beabá. Para quem nunca teve contato com espiritualismo e espiritismo, mas eu pessoalmente não recomendo. Recomendaria o que é o espiritismo, um livro um pouquinho mais... Esse aí é para quem gosta de romance. Nós que gostamos mais da parte científica, Evolução em Dois Mundos, tá aí tem outros livros. Ali, Tóxicos, Duas Viagens, Conflitos Existenciais, de Valdo Franco. De Valdo Franco, todos são bons. Tem que entender um pouco de psicologia, psicologia quântica, psicologia profunda. A série Joana de Ângeles, Psicologia Transpessoal, é muito boa. É uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas é para acadêmicos, para pesquisadores. O que é vício? Vício, do latim vitium, significa falha ou defeito. Outros termos são tara, defeito. É um hábito repetitivo ruim, né? Que tem hábitos bons, seria um hábito ruim. Degenera ou causa algum prejuízo, seja físico, mental, emocional, espiritual, aos que com ele convivem e à própria pessoa, segundo a Wikipedia. O vício define-se como a dependência de uma pessoa ou uma substância, ou um ativo genérico de prazer. E aí nós temos a dependência e temos a tolerância também, que é o aumento da dose para obter o mesmo efeito. E assim de abstinência, que é, com a falta da substância, um desconforto. Onde a pessoa não consegue ficar sem a substância, apesar da sua vontade própria. E uso diário também, né? É outra definição. Dependência em relação ao consumo de determinada substância, álcool, tabaco, drogas lícitas e não lícitas. Disposição natural para algo, propensão irresistível, tendência. Aí entra vício por jogo, vício acumuladores, comprar demais, gastar demais, vários tipos de... Outro termo é usado também a mania. Mania no sentido de colecionalismo, colecionar selo, moedas... Não no sentido de humor exaltado, que tem a ver com o contrário da depressão, contrário da tristeza. Hábito enraizado de ações, considerações moralmente condenáveis, libertinagem, desregramento, desmoralização. Outro tema é patopensionamentos. Pen de pensamentos, sen de sentimentos e ex de energias. Energias, pensamentos, sentimentos doentios, patológicos doentios. Prática de atos geralmente prejudiciais, moralmente censuráveis, mau hábito, costume condenável. O termo antigo seria taras, né? Essas são as definições de vício. Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde. Abraço lá para Clélia. Terezinha Bittencourt. Joyce Dosol. Abraço para Clélia Burato. E Alcir Caetano. E a Terezinha falando boa tarde, doutor. Boa tarde. Tem um documentário na Netflix chamado Take Your Pills. Ela fala de um dos vícios muito comuns hoje em dia nas universidades, lá nos Estados Unidos, que é o vício em estimulante. Ritalina, Adderall, que o que acontece? Muitas vezes o estudante ele tem uma dificuldade em assimilar um conteúdo e ele vê muitos colegas que eles não têm essa dificuldade. O que ele faz? Ele passa a consumir substâncias derivadas da anfetamina, que são substâncias estimulantes cerebrais. E o modafinil também, né? Para memória. O mais utilizado lá nas universidades americanas é o Adderall. Eles usam muito ele para se focar. Então... O aluno que usa... É do grupo do que? MMDA? Qual é o grupo? É o do grupo diferente da Ritalina. Uhum. Agora,
não lembro qual grupo. Mas tem dois grupos principais de estimulantes. Para não dormir, para melhorar a memória. Isso. A Ritalina, ela faz parte de um grupo e as anfetaminas, elas fazem parte de outro. Né? Não as metanfetaminas, essas também. Na hiperatividade, elas são usadas as duas. Exatamente. E o Adderall é o mais utilizado lá. E há um problema porque... Na narcolepsia é usada a anfetamina isso, também. Porque, a princípio, a pessoa que ela consome, ela resolve todos os problemas da vida dela. Ela se foca mais, ela se foca em resolver problema, em contornar as situações, se concentrar mais em atividades que até então ela não tinha tanta concentração. Só que o perigo disso é a longo prazo, né? Porque, primeiro que cria uma dependência, como um remédio, né? A pessoa não consegue mais fazer nada sem ele. Muitos entram em depressão pela ausência do remédio e eles têm dificuldade em se livrar dele, né? E... embora a curto prazo ela ofereça, de certa forma, benefícios, como melhorar a concentração, a longo prazo ela é extremamente prejudicial. E no Rio Grande do Sul é muito usada a Ritalina. E tem um estimulante que seria o mais adequado, seria a cafeína, né? Que o Halley é a cafeína e o Guaraná, né? Uma curiosidade sobre a Ritalina, tem nesse documentário também como é que ela foi criada. Na época, o cientista que criou ela, o pesquisador, ele queria criar uma substância para que a esposa dele conseguisse acompanhar ele nas atividades físicas, porque ela era meio fora de forma e tudo mais, né? Não no sentido de não fazer, não praticar exercício físico, né? Ela não tinha a resistência, a concentração para fazer, né? E ele queria que ela acompanhasse ele nas atividades físicas. Então ele foi criar um remédio para tentar ajudar ela, e ele criou esse remédio. O nome dessa mulher era Marguerite. Ele chamava ela de Rita, né? O apelido dela. Então, o que ele fez? Por isso a Ritalina. Desse nome ele deu para ela Ritalina, por causa do nome da esposa dele, né? Porque, na verdade, inclusive no documentário ele fala brincando que a Ritalina ela surgiu, na verdade, de uma história de amor, porque de fato foi, né? Então ele criou a Ritalina por conta disso. Só que a Ritalina, ela é uma substância controlada. Ela é usada para quem tem TDAH hoje em dia, né? Isso. E é um receituário especial. São poucos médicos. No caso, né? Crianças hiperativas. Lembrando que tem muita confusão de hiperatividade com crianças espertas, inteligentes, que são a geração XYZ, né? Ou Índico, Cristal e Crianças das Estrelas também, Star Child. Ali esse livro é muito interessante, o Renovando Atitudes, é do Hamed, é um árabe. E As Dores da Alma. Ele tem as dores da alma e tem as virtudes da alma também. Tem mais alguém ali? Não, né? Odilon Estrela. Então, se você quer fazer uma autoanálise, esses livros são muito interessantes. Como trabalhar sua sombra, seu lado negativo, seus demônios interiores. Hábitos negativos, repetitivos, nos atrapalham e bloqueiam a evolução. Em verdade, viciados são todos aqueles que se enfraquecem diante da vida e se refugiam na dependência de pessoas ou substâncias. Tem aquela personalidade dependente que depende de terceiros, né? O dependente, seja mulher ou homem. O borderline também entra nessa. É o transtorno de personalidade limítrofe, né, que ele chama. Limítrofe. Faltou um ali. Faltou um? Pensei que já tinha lido. É que eu li de baixo para cima. Na concepção de Hamed, o espírito de profundo conhecimento psicológico, escreveu através do médium Francisco Espírito Santo Neto os livros Renovando Atitudes e As Dores da Alma. Esses foram os principais. Ele diz que pode ser um erro de cálculo na procura de paz e serenidade. Muitas vezes é usado como fuga, né? A pessoa usa como fuga. Todos queremos ser felizes e ninguém conscientemente busca de propósito ver com desprazer, aflição e infelicidade. Por exemplo, quem usa cocaína, usa para ficar mais alerta, só que depois da síndrome de abstinência, que é a depressão. A anfetamina dá a mesma coisa. O vício é como uma bengala adotada por aqueles que se acham sem condições de continuarem sua caminhada pelas próprias forças. É como um óculos para poder enxergar, né? Funciona como uma compensação para conviver com suas dores internas. Então, enquanto não resolver seus problemas, não adianta tomar cachaça, fumar, ou usar qualquer substância, ou cheirar. Uma coisa interessante sobre o uso de alguns medicamentos, que a gente sabe que eles viciam,
a própria anfetamina, Benzodiazepina. durante muito tempo, antes dela ser substância controlada, era recomendado para qualquer criança. Inclusive, as anfetaminas, lá nos anos iniciais lá, eles até faziam pôster de propaganda para dizer... Que nem a Coca-Cola, né? Que as crianças adoram anfetaminas. Que na Inclusive época, a cocaína foi usada. Né? Exatamente. Para a gente ter uma ideia, em 1969 foram desenvolvidas 8 bilhões de pílulas. 8 bilhões de pílulas. Hoje tem mais de 400 substâncias novas. Isso, foi 8 bilhões de pílulas na época. Só que a partir desse valor que ela começou a ser controlada. Em 1972 já caiu para 400 milhões. Né? Só que mesmo assim, mesmo tendo caído e tendo virado uma substância controlada, hoje em dia cresceu muito o consumo dessa substância. Tu falou Estados Unidos, heroína é a principal usada lá, que é derivada da papoula do ópio. É um calmante, um sedativo. Sim, inclusive alguns escritores usavam ópio, né? O Edgar Allan Poe, né? O Edgar Allan Poe, ele, o criador do Corvo, ele era meio gótico, assim, ele usava muito ópio. A tintura do ópio é o láudano. Isso. E inclusive, uma coisa interessante das anfetaminas é que elas foram criadas por um bioquímico e o primeiro efeito que ele constatou dela, ele fez injetando ela nele mesmo. Daí o que ele anotou lá? A primeira informação que ele anotou, forte sensação de bem-estar. Mas depois o que ele anotou? Palpitação extrema e depois ele anotou falta de sono. Uhum. Então, as pesquisas elas apontam que muitas vezes essas anfetaminas, elas... Tu lembra o nome? O LSD foi o Albert Hoffman. Foi o Dr. Eilis, que criou a anfetamina. MDMA. Isso. A primeira anfetamina foi o Dr. Eilis. E na época ela virou base da benzedrina. Benzedrina. Isso. O PCP também, né? Pó dos Anjos. Isso. E na época era recomendado isso. Tem inclusive E infelizmente ela era muito comum não só nas escolas. Tem sais de banho, são umas parecidas sais de banho, esse é o pior perigo. E algumas tu esconde em selo, como LSD, e hoje tem a cocaína sintética, a maconha sintética, sim. O cigarro eletrônico, diz que é perigosíssimo, sim. E aquele dos turcos lá, dos árabes, que tem muita gente morrendo, o narguilé. Uhum. Porque lá é altas concentrações, né? E lá eles usam de tudo, né? Usam cocaína, usam as drogas em geral, elas são perigosas. Lembrando que o haxixe vem dos rachachim. Algumas drogas, elas não causam o efeito da violência. Como, por exemplo, a anfetamina. Ela não causa aquele efeito típico de crack, por exemplo, que a pessoa fica agressiva e violenta. Mas eles causam uma dependência. A pessoa ela entra em depressão, Mas ela pode ser tirada de um prédio, achando que é um super-homem. Sim, exatamente. O LSD é esse mesmo caso. Inclusive tem uma palavra que já existe no dicionário chamado lisérgico. O que é lisérgico? Lisérgico, ele remete à visão que uma pessoa tem sob o efeito do LSD. Aquela visão toda colorida, os unicórnios coloridos. A ayahuasca também dá isso. É. O cogumelo, a mescalina também dá isso. Exatamente. Inclusive a muscalina ela é muito presente no agário das moscas, que é o cogumelo do Super Mario, né? Aliás, o cacto mescalina, o cogumelo é o agárico e o agário das moscas. E o psilocybe mexicano. Isso. Tem vários. Embora algumas pesquisas elas apontam que a psilocibina... Psilocibina. Psilocibina. É um nome que é complexo, é complicado. Ela é boa, eles estão estudando ela como combate ao câncer e outras doenças. Sim, sim. Só que não o consumo dela... O ayahuasca também. Não é no sentido de ir lá no meio do mato, pegar um cogumelo vermelhinho, aquele engolir, porque é veneno. Né? É a substância em si, né? Isso. O próprio chá de cogumelos, por si só, ele já é considerado benéfico numa quantidade pequena. É que nem o canabidiol. O canabidiol, ele não leva dependência e ele cura e trata epilepsias refratárias. Exatamente. E está usando para tratar câncer e esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, doenças bem complicadas. Exatamente. Mas é a substância, não é a maconha. Exatamente. Então, existe uma falsa imprensa aí. Eles não estão liberando a maconha, estão liberando o canabidiol, uma substância. Exatamente. Que não tem nada a ver com o tetraidrocannabinol, que é o que dá dependência. Por isso que falam-se para usos medicinais, né? THC causa dependência. Porque e causa esquizofrenia também, né? Da mesma forma,
o veneno de cobra, ele cura problemas do coração. E melhora e baixa a pressão arterial. É. Só que não é que o cientista vai lá e ele pega o veneno da cobra e injeta no corpo da pessoa. Isso é para matar a pessoa, se você fizesse isso. É que tem uma substância no veneno da jararaca. Se é o soro, não. O soro exatamente. Antiofídico é feito... Não, mas eu falo da substância, acho que é captopril, né? É o captopril, nalopril. Ele vem da jararaca, o veneno dele, né? Então... E eles estão pesquisando para controlar a dor da cascavel. Que diz que a cascavel, quando morde, tu não sente dor nenhuma, que nem aranha-madeira. Tu vai sentir depois. Exatamente, porque o efeito do veneno da cascavel ele é muito feio. Não é a picada em si. O que causa dor depois é a necrose. É a necrose. Eu vi uma vez um caso de uma pessoa que levou uma mordida na mão. Os dedos hoje eles não crescem mais tudo direitinho, eles crescem tudo atrofiado. Porque ele causa necrose e ele corrói. Inclusive, uma coisa interessante é que a criação da anfetamina, ela surgiu durante... O cientista ele não queria criar ela, ele queria criar um antihistamínico na ocasião. Que nem os antidepressivos. Ele acabou chegando na anfetamina. Mas foi usado na guerra, né? Foi. Muita substância dessa, o LSD foi usado, a maconha. A anfetamina foi a mais utilizada na Guerra do Vietnã. Na Segunda Guerra Mundial também foi utilizada. Pelo seguinte, porque... então ela é de 30 e poucos? É bem antiga, 20 então. 20 e poucos. No final dos anos 20. Ela já foi logo depois do LSD, foi em 1925. Exatamente. E a anfetamina... Laboratório Sandoz, Suíça. A anfetamina, ela era dada aos soldados, porque quando eles consumiam, eles não tinham medo de nada. Porque eles tinham uma forte sensação de bem-estar e eles sentiam que eles podiam fazer qualquer coisa. Então, muitos daqueles kamikazes, eles estavam sob efeito de anfetaminas. Os japoneses. Exatamente. E muitos americanos também, quando eles... Os celtas faziam isso sem droga nenhuma, né? Sim. Muitas vezes os americanos, eles também ficavam sobre efeito de anfetaminas. Eles iam sem medo de morrer para a guerra por causa disso. Não é porque o ser humano em si contornou seus medos. Pelo contrário, muitos eram sob efeito... Nenhum ser consciente vai para a guerra de boa vontade, né? Sem uma droga na cabeça. Exatamente. Inclusive, tem até uma história que essa é engraçada, que durante os anos 30 começou a Guerra da Coreia. Um cientista, ele estava fazendo um estudo sobre anfetamina, e ele queria avaliar o efeito da anfetamina na diminuição da dor que vem com a menstruação em muitas ocasiões. Exatamente. E o que acontece? Dismenorreia. O que acontece? Ele levou as anfetaminas lá, ele distribuiu para essas mulheres numa fábrica onde só trabalhava mulheres, né? E elas passaram a, de vez em quando, elas pediam mais, né? E daí ele pensou, não, então isso aqui está resolvendo o problema. Não resolveu o problema. É porque ela estava viciada na droga, porque ela vicia mesmo, né? Ela dá a sensação de que tu pode fazer qualquer coisa. E o que mais em si hoje em dia, além do açúcar, do cigarro e do álcool, são os benzodiazepínicos. Sim, a benzidrina é um desses, né? Não, os benzodiazepínicos, diazepam, Lexotan, Rivotril. Sim, estou confundindo. A benzidrina é uma anfetamina. Tô falando sedativo. Sim. A anfetamina é usada na narcolepsia. É aquela doença que a pessoa pega sono em qualquer lugar, tá sentada, pega sono, tá em pé, pega sono. Sim, porque ela não deixa dormir. E a hipersonolência diurna seria o contrário da passa a dormir de dia. Compensação com ver suas dores internas. E se tu perguntar para um cara que bebe e fuma, ele diz, eu fumo para acalmar. Na verdade, o fumo é estimulante, né? Eu posso parar a hora que eu quiser. Tanto que no hospício é onde mais se fuma. E tem estudos que dizem que ele estimula a acetilcolina, estimula a memória. Eles falam... Só que a memória, tu pode usar o Guaraná e o cafeína, tu não precisa usar... O papo clássico de quem é viciado eu paro a hora que eu quiser. Os músicos dizem, porque eu consigo pensar melhor. Mas aí tu usa Guaraná, usa cafeína, usa o chá. Inclusive, os músicos de jazz, eles usavam muito anfetaminas naquela época. Mas a maioria usava heroína, né? Sim. Inclusive o filme do... Alguns até faziam música sobre isso. Teve um cantor de jazz, o Harry Gibson. Ele escreveu uma música... Aquele que era cego usava heroína. O Harry Gibson, ele escreveu uma música que dizia o seguinte: quem colocou benzidrina no ovo maltine da senhorita Smurf, da senhorita Murphy, né? E daí era uma referência a isso, né?
E tem uma música clássica dos Beatles que é Lucy in the Sky with Diamonds, que é LSD. Lucy Sky Diamond. Gregório Goulart, Laranjal do Jeff. Jari. Então, os atos preferidos se formam e sedimentam através dos tempos. Se tu buscar na história, tu vai ver o soma lá na... Aliás, o soma provavelmente é a maçã do Gênesis. Na verdade, eles traduziram errado, a maçã não tem nada a ver. O que abre a mente para ver as portas da percepção, no dizer de Aldous Huxley, é a soma. É um nenúfar, é uma planta que dá nos rios, tipo lótus, né? E ela dá alucinação. Faz o mesmo efeito da ayahuasca. E entra muscarina, entra chacrona, outra substância, no caso da ayahuasca. E esse também tem efeitos tipo os cogumelos alucinógenos. E provavelmente os Vedas foi escrito com isso. Se tu lê os Vedas, como é que eles escreviam há 3, 4 mil anos, poesia? Então foram escritos sob efeito do soma, que é essa planta. É um nenúfar, uma alga. Então tu vai ver na história, se tu estudar o que era os cultos de Eleus, os cultos de Baco, Dionísio, era tudo, usava ou a cerveja, ou o vinho, no caso de Baco. Então ele usava a cerveja, o vinho, e acabava em bacanal, putaria e orgia. E na verdade, nas festas de Roma acabava em vômito, eles tinham um lugar só para... O termo bacanal ele surgiu justamente das festas de Baco, né? Dionisias ou bacanais. Que eram, na verdade, eram orgias, né? Grupais, né? Que tem alguns tipos de Tantra Yoga que falam, só que eles deturpam o sexo sagrado, que seria o tantrismo, seria um sexo totalmente descompromissado com a espiritualidade, né? Seria todo mundo pega todo mundo, coisa que tu viu no Rio lá nos anos 50, 60. Se tu usar a história do Rio de Janeiro, Los Angeles, grandes cidades, teve a época da maconha, teve a época da cocaína. Até tem um autor clássico do Barroso, que ele era colunista, que ele dizia, naquela época era champanhe, alguns usavam maconha, depois veio a cocaína e estragou tudo. Que aí era difícil a festa de ricaço que não tivesse a cocaína. Como hoje em dia ainda é, né? O que funciona, principalmente o mundo da moda, o que funciona muito bem em situações importantes da nossa vida, manter nossa ansiedade controlada e sob domínio. Provavelmente será reproduzido em outras situações. Um objetivo, como o Halen falou, é vou tentar resolver os problemas quimicamente. Ou com uma substância da flora, né? Um cogumelo, um chá de cogumelo, alguma coisa assim. Por exemplo, se na fase infantil descobrimos quando chorávamos, logo em seguida mamávamos, essa atitude mental poderá ser perpetuada através de um hábito inconsciente, jogamos existir. Aqui entra a fase oral do Freud, né? Então, contentamento oral. Uma das explicações para o tabagismo é isso, né? Por que o cara tem que ficar com coisinha na boca o tempo todo? É dependência oral na linguagem freudiana lá da psicanálise. É como se continuasse mamando até na vida adulta, né? Só substitui o seio por alguma substância. A estratégia psíquica passa a ser, quando tem um problema, preciso comer algo para resolvê-lo. Aqui entra a questão da obesidade, o açúcar, que o que mais vicia é o açúcar. O que a princípio foi uma descoberta compensadora e benéfica, mais tarde pode ser um mecanismo desnecessário, diabetes, outras coisas, né? Tornando-se um impulso neurótico desagradável no nosso dia a dia. E o diabetes é 15 a 20% da população, né? É mais ou menos o mesmo nível dos hipertensos, que aí já tem a ver com sal, com outras coisas. Paralelamente, encontramos nos dependentes o vício alicerçado no medo de viver. O temor das provas e dos perigos naturais da caminhada terrena pode levar-nos a uma suposta fuga psíquica. Em vez de procurar através de uma meditação, uma oração, uma prece, voar-se para dentro de si mesmo, uma religião, uma espiritualidade, as pessoas buscam através de substâncias, naturais ou sintéticas. Alivia as carências, ansiedades, desajustes, tensões psicológicas, e reduz os impulsos energéticos que produzem as insatisfações e o chamado mal-estar interior. No caso da maconha, vai relaxar, né? Só que aí entra aquela síndrome motivacional, o cara perde o interesse por estudar, por trabalhar. É difícil. Alguns chegaram a presidente, deputado federal, mas são raridades, né? É difícil um cara que use. É muito comum alguém nessas áreas que não gosta de trabalhar, né?
Inclusive, eles entravam naqueles grupos, se fosse na época da Grécia Antiga, daqueles lá do que nós estudamos já, os que viviam só dos prazeres, os hedonistas e os epicuristas. Seriam da turma de Epicuro lá, tudo pelo prazer. Então, físico, tabagismo, alcoolismo, entra físico e entra mental também, né? Porque tem dependência mental também. Tóxico-dependência, em geral, vícios alimentares, então obesidade, glutonaria, entra naqueles 7 vícios capitais da igreja. Dependência sem substância. Como assim dependência sem substância? Aí seria dependência mais de personalidade, outros. Excesso de trabalho, não dormir, etc. Aí entra o workaholic, que é maníaco por trabalho. Como no Japão. Japão, Coreia do Sul. Sexolatria, então sexo demais, né? Principalmente na fase maníaca da transtorno bipolar. Vícios morais. Então tem vícios físicos e vícios morais. O que seriam os vícios morais? Que aí eles estão interligados. Egoísmo, a pessoa fica centrada nela mesma, e esse é um problema do depressivo, por exemplo, porque ele, com o momento que ele possa a se preocupar com os outros, ele começa a vencer a sua depressão, porque a depressão ele está pensando só nele mesmo, centrado nele mesmo. O orgulho, o ciúme, muitos crimes, né, que a gente vê aí, matança de mulheres por causa dos ciúmes. Rafael Felisberto, a inveja, a vaidade. Inveja é quando tu deseja aquilo que tu não tem, que o vizinho tem. Seja o carro, seja a mulher, seja a casa. A vaidade, a maledicência, o falar mal dos outros, a preguiça, o ócio. Então tem que fazer o ócio criativo do Domênico de Masi, que a gente já conversou, né? Que é fazer, ocupar um tempo livre para boas leituras, bons filmes, para uma coisa boa. Ou fazer um trabalho voluntário, ajudar os outros, para a prática da caridade. Dificilmente tu vai ver uma pessoa que faz isso triste, são pessoas alegres. O rancor, a vingança, tudo isso aí leva à doença, né? Primeiro psíquica, emocional, para depois física. Vai baixando, psíquico, emocional, físico. Lembrando que é corpo, mente e alma, né? Então, nas fontes, fonte viva, o evangelho, a maledicência é um toque sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Fonte viva, página 309. Tem uma série de livros do Chico, entre eles esse Fonte Viva, são 4. São muito bons, interessantes para ter na cabeceira. Ana Silva da Silva. Gregory Goulart, já tinha falado? Aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca, as virtudes. Então a gente tem procurado desenvolver as virtudes. O Evangelho segundo o Espiritismo. Página 168. E as virtudes são os ortopensenes, são pensamentos, sentimentos e energias positivas. E para quem nunca ouviu falar, o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado no Sermão da Montanha. Foi tirado tópicos do Sermão da Montanha e comentados e ampliados. Então, o Espiritismo é cristão. As virtudes. A aquisição de uma virtude acaba por dissolver os nossos hábitos negativos. Por sinal, quarta-feira foi falado sobre ou tu segue a Deus ou Mamon, que são as riquezas, né? E aí tu dá um tapa de luva na teologia da prosperidade, aí que alguns pregam. Combater uma má tendência é difícil, pois concentramos nela. Também é um vício, né? Vício por dinheiro, ambição. Focar a nossa atenção em bons hábitos é a melhor maneira de deixar os vícios para trás. Tu pode ser rico ou milionário, se tu dá trabalho para os outros, pode ajudar famílias carentes, faz um trabalho social, tu entra no chamado reino do céu. Se tu só pensar em ti, tu não vai conseguir passar pela porta estreita, só pela larga. Rosenéia Santos Coral, um abraço. São todos os hábitos que conduzem o homem ao bem, às virtudes, que são o contrário do vício. Então, uma das formas é transformar o erro numa virtude, né? O Tomás de Aquino, o Santo Agostinho já falava nisso. Atitudes positivas que geram bem a si próximo. A tática do Santo Agostinho é dizer a hora de dormir, o que eu fiz de bem, o que eu fiz de mal, o que eu posso melhorar, o que eu posso corrigir. É uma coisa que cada um pode pensar na hora que for dormir, do repouso. Quando o bem se tornou um hábito. Caridade, esperança, humildade, paciência. Lembrando que humildade é tu se reconhecer como criatura e que todo mundo tem potencial, ninguém é melhor do que ninguém. Isso é ser humilde, não é humilhar-se, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
paciência, modéstia, afabilidade, perdão, compaixão, resiliência. Resiliência é mistura de resistência com perseverança. Na verdade, veio do estudo dos metais, né? Virtude é a qualidade que se conforme com a... ali está meio ruim. Tá. Eu vou ler aqui. Virtude, aqui nesse quadradinho branco. Virtude é a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável numa sociedade. As virtudes humanas proporcionam sempre um novo impulso para nos desenvolvermos como homens de bem. Mas, em qualquer caso, não é suficiente o desejo de possuir essas virtudes. É preciso aprender a praticá-las. Temos que exercitar habitualmente os atos correspondentes, atos de sinceridade, de equanimidade, de serenidade, de paciência, etc. Um dos capítulos do Kardec é interessante, é o Homem de Bem. E tem a ver com, não sei se tu conhece aquele poema do Whiff, que é em inglês, que depois traduziram para português, do Rudyard Kipling, que fala a mesma coisa. Tu fazer o bem, tu ajudar os outros, a prática da caridade. Eu conheço o escritor, mas esse poema em si eu ainda não li. Mas eu conheço o escritor. Se tu conseguir fazer tudo isso, tu é um homem de bem. Então é difícil tu se tornar um homem de bem ou uma mulher de bem, quando se depara com aquela parte lá que Jesus diz que bom é só o Pai, e aí a gente fica de cara, né? Pô, se bom é só o Pai, estamos todos errados. Mas é a maneira que ele se expressava há 2000 anos atrás. Ao mesmo tempo ele diz, sede perfeitos que nem o Pai, né? Então ele estimula as pessoas a buscar a perfeição, buscar melhoramento. A fé, a caridade e a humildade. Humildade também é chamado autenticidade, simplicidade, sim, sim, não, não, evitar a falsidade, não querer ser melhor do que ninguém. A fé é a virtude que desloca as montanhas. Lembrando que fé vem de fides, confiança. Fé não é apenas crer, como alguns pensam. É saber, é ter conhecimento, é confiar. Jesus dizia muito isso, confia, confia. Todavia, mais pesados que as maiores montanhas, jazem depósitos dos corações dos homens, impureza, e todos isso derivam da impureza. O Evangelho segundo o Espiritismo, eles explicam a parte 401, que as montanhas são as montanhas, é o nosso lixo mental, os nossos tóxicos, sentimentos, pensamentos doentios, seriam os problemas, as montanhas seriam os problemas. Então, tu pode remover. Não seriam as montanhas físicas. Embora com dinamite tu possa remover montanhas também. Para a doutrina espírita, todas as virtudes têm o seu valor e devem ser cultivadas pelo homem. Tendo como base. Isso todas as religiões falam na melhora. Então isso aí é uma coisa que vale para todas as religiões. E para algumas filosofias também. Não só as religiões em si. Se tu pegar, por exemplo, o Seitinoye, outras também falam no melhoramento do ser humano. Tendo como base o Evangelho, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. A regra de ouro, que é de Pitágoras, né? Não fazer o outro aquilo que tu não quer que ele te faça, ou faça outro que tu quer que ele te faça, é a regra de ouro. E tratar o próximo como a ti mesmo. Né? Nas duas virtudes contrárias, o egoísmo e o orgulho. Então, para combater o egoísmo e o orgulho, a caridade e a humildade. A prática do amor, o amor em ação e a simplicidade. Em todos os seus ensinamentos. Ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E a gente vê muito no meio acadêmico a dificuldade de mestres, doutores, pós-doutores, em ser humildes, né? A mesma coisa aqueles ministros lá do Supremo, eles não têm nada de humildade, eles são arrogantes, são soberbos, são vaidosos. E esses dificilmente entram pela porta estreita. Eles se consideram semideuses, né? É bem contrário da humildade. A humildade seria o namastê dos hindus. O Deus que está em mim reconhece o Deus que está em vocês. Que dentro de cada planta, cada animal, cada ser humano, cada anjo, cada ser, existe a partícula de Deus, né? Chamado também o bóson de Higgs. Então, a reforma íntima, transformação da vontade, autotransformação, autoenfrentamento. Tudo que é auto, de si próprio, autotransformação, autoenfrentamento, autoanálise. Os vícios geram energia de baixa qualidade e ficam impressos no perispírito. Pensando em termos de ondas e frequências e vibrações, quanto mais demorado, mais doentio. Até estagnação, é que nem comparar a isquemia, falta de sangue, um infarto, por exemplo. E quanto mais acelerado, mais saúde. Então, os seres de luz são acelerados. Por isso que a gente vê figuras de anjos, seres de fora do nosso sistema solar, que são pura energia. Quanto mais evoluídos, mais energia. E quanto mais densos,
quanto mais sub-humanos, que alguns chamam demônios, eles são de baixa frequência, baixa amplitude, e são muita matéria e pouca energia. Quanto mais evoluído, mais energia. Quanto mais matéria, menos evoluído. À medida que aumenta a matéria, diminui a energia. À medida que aumenta a energia, diminui a matéria. Para tornar uma linguagem mais simples. Até se diz que... Por que Jesus não pegava nem resfriado nem gripe? Porque a energia era tanta que... Eles até brincam, santificavam os próprios vírus, bactérias, eram santificados quando entravam em contato com a aura, com a psicosfera de Jesus. Que pegavam uns 10, 15 quilômetros pelo menos, em volta dele. Ele curava a distância. A dor é a maior mestra, o último recurso natural para conduzir o homem ao bem. Lembrando que o melhor caminho é do amor, né? Mas muitos acabam pela dor. Ou tu aprende pelo amor ou pela dor. A dor é como uma febre, né? Mostra que alguma coisa está errada. Muitas vezes quando tudo está bem, tu esquece de Deus, esquece de tudo, né? E a dor faz lembrar que tu é criatura. A maioria só lembra, ou quando o avião está caindo, e ainda mistura o futebol e outras besteiras que não tem nada a ver, né? Então os vícios, então aumentando o conhecimento e a lucidez. Quanto mais lucidez no sentido de conhecimento. Envelhecimento prematuro, doenças, desencarne, desajustes financeiros e sociais. Os vícios geram tudo isso, né? O envelhecimento mais cedo, as doenças, a morte e problemas financeiros, sociais, perdas de todo tipo, perda de familiares, perdas financeiras, perdas sociais. Principalmente o álcool, né? O álcool é o que mais dá isso. Mas também o crack, pior ainda, né? É um dos mais difíceis de combater hoje em dia, eu acho que é o crack, né? A gente vê aquelas cracolândia lá, 20% quer sair dali, mas a maioria não quer sair. Como é que tu vai obrigar eles? Você não tem como obrigar. Uma criança tu obriga e um adulto não consegue obrigar. É um tema bem polêmico até essa questão jurídica. O Espiritismo nos revela que o vício atinge o corpo espiritual, que é a matriz do corpo físico. Lembrando que a gente tem, são 7 na verdade, mas pelo Espiritismo ele fala em espírito, perispírito e corpo. E as religiões evangélicas são as que mais tiram o pessoal do vício. Então, temos que dar os parabéns aos evangélicos em geral. Eles fazem um trabalho sensacional, e isso aí é prática do amor, prática da caridade. E o que é bom a gente tem que falar. Embora alguns dirigentes não valem nada, mas muita gente que segue, elas fazem a caridade e elas estão no caminho certo, independente dos líderes deles. Apesar que o líder maior é Jesus, né? Então a gente tem como mestre Jesus. Intoxicação, degradação do perispírito, eterização, por exemplo, o câncer. Se tu morre com câncer, desencarna com câncer, tem casos que consegue curar no hospital do astral, mas muitas vezes a pessoa acaba voltando com câncer novamente. Então tem a ver a questão do merecimento, a questão da cura espiritual, cirurgia espiritual, tem que haver o merecimento. Muitas curas que Jesus fazia, alguns acabavam voltando com a doença que não tinham merecimento. Eles só queriam a parte externa, não queriam mudar. Se tu não muda, por isso que ele dizia, vai e não peques mais. Se tu não te mudar, tu não vai ter a cura. É que nem o arrepender-se é importante, mas tem que haver a compensação. Não basta no último dia de vida se arrepender se tu não conseguir compensar todo o mal que tu fez. Então tem que haver a compensação. Libertação da energia vital, por exemplo, a sexolatria, então vai perder muita energia e desgaste. Tu vai usar o chamado Kundalini, que é uma energia que tem na base da coluna, para o lado negativo, para baixo, em vez de despertar lá para cima. O despertar para cima, muitos escrevem com semelhante aos fogachos da menopausa, então é uma sensação boa, e enquanto se pegar, por exemplo, a magia negra, né, é para baixo, em vez de subir, desce. Danos a si ou próximo, aumento da densidade do perispírito, que é o corpo energético, os vícios morais. Geração de energias densas. Então, para quem tem a visão, que é bem raro ter a visão, a clarividência, ela enxerga buracos na aura. Então, o corpo espiritual é chamado aura, né? A aura todo mundo já ouviu falar. E acompanha o homem no além-túmulo. Na verdade, tu leva junto, as doenças vão junto.
A boa notícia é que tem um hospital do outro lado, então tu continua o tratamento. Pode curar ou pode voltar com a doença. Aí vai haver o merecimento. Se pegar, por exemplo, o André Luiz, que é o Carlos Chagas, ele teve câncer, teve pancreatite, teve hepatite por causa do cigarro, álcool e muita putaria também. Apesar de ele ter tido de doutores, trabalhos reconhecidos mundialmente, ele se perdeu na droga, no cigarro e na vida libertina. O Oswaldo Cruz também andou se perdendo também. Mas depois ele conseguiu reverter e trouxe obras brilhantes ali como André Luiz. A evolução espiritual é a conquista das virtudes com respectivo banimento de defeitos morais. Revista Tox, página 137. Os espíritos com grandes perturbações encontram em grande sofrimento. Tem um livro muito interessante que mostra figuras, que é A Vida Fora da Matéria. É do espiritismo, aliás, é do científico... É um grupo católico, mas que trabalha essa parte espiritual aí. Como é que é o termo? Espiritualista científico. Cristianismo científico, uma coisa assim, não lembro agora. É A Vida Fora da Matéria. Busque aí, que é muito interessante, mostra figuras. Tem algumas figuras na internet, mostra o cara no bar, quem que está acompanhando ele, os canecos vivos, as piteiras vivas, e o drogado também. Quem acompanha? Que a tua energia está parelha com aqueles trevosos lá que estão te vampirizando, te sugando. Os espíritos com grandes perturbações, a mesma coisa do carnaval, né? No meio daquele tumulto tudo tem... É que nem o 31 de outubro lá, o Dia das Bruxas também, o Halloween. É a turma da bagunça mesmo. Gente boa, tu não vê lá no meio. São transferidos regiões espirituais sombrias, onde se encontram quando demonstram desejo de se retificar perante o bem. Isso aí eu discordo. O quê? Esse do 31 de outubro. Porque ela, na verdade, a premissa do 31 Mas quem é que é liberado? O quê? No... Bruxas, feiticeiros, entidades... Não, mas o 31 de outubro, ele, na verdade, ele surgiu de uma comemoração como do Dia dos Finados. Então, ele é porque ele mas virou acho que está confundindo com a Wicca. A Wicca é magia branca. Sim, mas o 31 de outubro, ele não tem nenhum... Não nasceu de nenhuma uma prática de culto ao mal. Isso não é bem assim. Se pegar a história do Halloween, a gente vai ver que ele... Não, o que eu quero dizer é que eles são liberados do astral, né? Para se manifestar no plano físico. Não, sim, mas... Claro que é mais em torno de brincadeira, né? Tem aquele negócio, o truque, o doce ou truque, que eles chamam, não lembro em inglês agora. Porque Ou tudo é travessura ou doce, né? Trick or treat. Travessura ou doce. Porque o YouTube, na verdade, o Halloween, aliás, na verdade, ele é uma comunicação, ele é uma comemoração, uma época de confraternização. É o Dia dos Mortos, tipo a festa de São João, na verdade. Ele é algo parecido com isso. Não vejo muita diferença. Na verdade, a deturpação, eu acho que eu me expressei mal. A deturpação seria o culto aos zumbis. Ali é uma palhaçada só, Walking Dead, aquelas besteiras. Sim, o problema é o seguinte... O zumbi, ele, na verdade, esse zumbi que a gente conhece aí... Que tu conhece a história do zumbi, né? Como no voodoo, no Haiti, eles transformavam pessoas em vivos. Os zumbis, mortos. Na verdade, eles na verdade é vivos mortos, não é mortos. Os zumbis, na verdade, eles são apenas uma brincadeira, na verdade. Eles não... Não, se tu buscar a fundo o zumbi, tu vai ver o que é. O zumbi, eles usam o veneno do baiacu, usam algumas... Sim, alguns cipós. Esse aí, que tu tá falando, é a origem da brincadeira. Mas aqueles zumbis que saem no meio da estrada, atrás de miolos, atrás de cérebros, devorando os corpos dos vivos, é apenas uma brincadeira, é apenas mitologia. Tanto é que o comportamento dos que deram origem ao zumbi não era esse. Por que eram zumbis? Na época eles misturavam vários venenos, isso começou com práticas de voodoo no Haiti, e davam para certas pessoas. E essas pessoas... Tanto que o Haiti nunca evoluiu, né? Um planeta que pode sumir do mapa. Essas pessoas elas eram envenenadas, elas entraram num estado de quase coma. Tipo catatonia. Por isso que eles ficavam mortos-vivos. E eles simplesmente faziam as coisas automaticamente. O zumbi da mitologia, não. O zumbi da mitologia, ele se baseou nisso, provavelmente, mas é bem diferente. Tipo aqueles que caminham sonâmbulo. Exatamente. Sonambulismo artificial daí. Sim. É aí que é a base para os zumbis da mitologia. Mas o zumbi da mitologia ele é bem diferente. Até porque aquilo não é um culto ao zumbi, porque não existe. Então... mas a série, eu considero uma porcaria. Até de admirar de ter
Tem vários, A mais de série 10, The 30. Walking Dead, ela saiu de uma história em quadrinhos do mesmo nome. E essa história em quadrinhos, a ideia que ela passa é que em meio a tantas criaturas que em tese estão matando as pessoas, os principais inimigos ali são os próprios seres humanos. Porque há mais casos na série de pessoas que matam outras do que dos zumbis matando as pessoas. Tipo o Rousseau, então, o homem-lobo do homem. Exatamente. É essa a ideia principal da série em quadrinhos. Só que quando ele passou para a TV, não foi bem abordado isso. Mas é essa a ideia que ela vai passar. Eu, inclusive, eu tenho algumas edições do The Walking Dead em casa e é bem diferente daquilo ali. Ele tem uma mensagem que ele quer passar. É tipo A Noite dos Mortos-Vivos. Aquele do químico maluco é mais interessante, né? Qual? O Reanimator? Não. A outra série, aquela. Breaking Bad? É. Sim. Aquilo lá também, só que... Mas mostra o lado sinistro da indústria das drogas também, das substâncias. No caso, a maior parte dos filmes de zumbis que foram criados nos anos 60 para cá, eles eram uma crítica ao consumismo. A maior parte deles. Uma crítica às... Mas onde é que entra o canibalismo ali? Ali tem canibalismo, né? Então, os zumbis, eles representam... Na verdade, é uma crítica ao capitalismo. Embora exista uma substância, uma droga que dá aquele efeito também. Os zumbis, nos filmes de Romero... Como é que é o nome daquela droga? Qual? É uma droga que a pessoa quer comer carne humana, é uma droga muito louca. Eu sei qual é, mas... Tipo aquela Crocodile lá, que fica tudo... Sim, eu sei qual é a droga, mas eu não lembro agora o nome. Mas os filmes de zumbis... zumbi não sei o que é o nome da droga. Zumbi. O filme dos zumbis criados por Romero, dos anos 60 para cá, a principal ideia que eles passavam é a ideia do consumismo. Tinha um grupo de pessoas que eles estavam ilhados, e em volta dela, as tentações, as criaturas que vinham para devorar elas aos poucos. Isso representa o consumismo na qual a gente está inserido na sociedade moderna. Porque nós estamos aqui hoje. O que tem em nossa volta? Compre. Então, aquilo ali é uma crítica ao consumismo e ao capitalismo. Seria uma forma de psychopunk? Exatamente. E, além disso, os zumbis, eles também representam as tentações às quais o ser humano está exposto. Cyberpunk, psychopunk. Isso, é basicamente isso. Então, os zumbis, em geral, eles não têm esse objetivo meio obscuro. O problema é que, sim, com o tempo... foi se perdendo um pouco da interpretação que eles quiseram passar, e ele adquiriu a aparência de que eles só estão ali para representar cenas de gore, de sangue, essas coisas. Mas não é isso. É que com o tempo se perdeu. Infelizmente, as gerações atuais, elas não olham com um lado crítico. Elas só querem ver o que está passando ali, não querem nem saber de pensar um pouco. Aproveitando a questão do veneno do baiacu, tem estudos bem interessantes para tentar usar isso, por exemplo, para ir para o espaço, para fazer como a gente vê nos filmes de ficção, as pessoas entrar em hibernação e acordar só quando chegar no destino final. Abraço para Simone Bortolato Quadras. Simone, Silvana Rocha. E Silvana Rocha. Então tem estudos interessantes nesse nível, como usar para deixar as pessoas hibernando, para poder fazer viagens espaciais longas, né? Até inclusive meses, dias e meses. Consequências espirituais dos vícios. Após o desencarne ou a morte, advém a crise da abstinência, como aconteceria no plano físico. E aí a pessoa já não tem mais o corpo físico. Por isso que entra a questão do caneco vivo e da piteira viva. Ele vai acabar se encostando, é o chamado encosto, vai acabar se encostando num que está aqui ainda na Terra. Por isso que tem pessoas que têm grande dificuldade mesmo com busca ajuda e tratamento, de largar o vício. Elas estão sendo influenciadas para continuar. E aí, quando estão quase morrendo, ou morre, ou os obsessores têm que trocar de vítima, né? Eles estão sugando. Isso entra a questão do sangue também. Por que tem o sacrifício ritual, o sangue, que até os hebreus antigos faziam, ou o sacrifício em Quimbanda, nação e magia negra? Porque tem entidades que ainda precisam do sangue, ainda precisam daquela energia ali ligada ao sangue. Sintonia com entidades viciosas obsessoras, então foi o que eu acabei de falar. Parasitose e vampirismo. O verdadeiro vampirismo é esse aí, é vampirismo de energia, não é de sangue. De sangue entrou o Drácula e outros. Embora o Conde Drácula existiu, e o Dr. Frankenstein também.
mas aí o vampirismo de energia, não de sangue propriamente. O vampirismo de sangue seria mais os hematófagos, os vampiros hematófagos, os bichinhos mesmo, né? Os vapores sutis das drogas, ao se volatilizarem, são facilmente detectados por espíritos viciados, os quais sofrem esses vapores, deles se apropriando e incentivando o encarnado a consumir mais e mais. Tóxicos, página 152, obsessões espirituais. Isso aí entra no princípio da homeopatia também. Tem muita gente que combate a homeopatia que diz que como é que pode, com praticamente sem substância, fazer o efeito? Porque entra a questão etérea ali. Pode não ter muita substância física, por diluição e diluições, de LC30, C20, por exemplo, mas é porque ainda tem, etericamente, ela existe ainda. Embora fisicamente tenha um mínimo de partículas. O químico talvez não concorde com isso, né? Mas se tu estudar homeopatia, tu vai entender o que eles querem dizer com isso. Que a química ainda se baseia na substância, né? Quando tu fala que não tem praticamente a substância, tu vai ter só o efeito sutil mesmo. Conexão com Deus. Então é o sentido... O que é religião? Religar. É religar de novo com o Criador, com o Pai Maior. Esse é o sentido da religião como um todo. Ao menor sinal de arrependimento sincero, não apenas um falso arrependimento. Não adianta o cara se arrepender e ir para uma igreja para tentar fugir da justiça, ou que aí ele está apenas usando a religião como fuga. Mas o arrependimento sincero, a prece, sentida a Deus, a oração, a prece, com a vontade de coração de se corrigir. A ajuda divina chegará. Quando a gente fala de coração, é no sentido do cardio-chakra, é o meridiano cardíaco, não o coração em si. Tóxicos, página 147. Todos que em débito com a consciência manifestar sincero arrependimento e enérgica vontade, uma fé inquebrantável de se reforçarem, será dada ajuda divina. Tóxicos, página 147. Inclusive, aqui um texto que ele fala um pouco sobre a questão do filme A Noite dos Mortos-Vivos, dos anos 60, por Romero, e algumas interpretações. Como em algumas das piores visões bíblicas, a epidemia zumbi, nesse filme, joga amigos e familiares uns contra os outros. O irmão de Bárbara volta dos mortos para fazer a irmã juntar-se aos falecidos. O filho do casal Cooper ataca e devora a mãe. Como os pássaros, os zumbis não respeitam nenhuma noção de civilização. Eles atacam para aliviar sua eterna fome por carne humana fresca. O covarde Harry Cooper logo entra em conflito com o Ben, que era afro-americano. No caso, ele era negro. Que logo mostra-se o mais voluntarioso e líder natural de um grupo. O conflito de negros contra brancos, de reações covardes contra ações enérgicas, é uma das principais pisadas no calo promovidas por Romero, que na época era uma sociedade muito tradicionalista e ainda existia muito esse preconceito, esse racismo intrínseco na cultura americana. Ainda hoje a gente vê muito disso, né? Os vivos não têm chance contra o problema zumbi. Contornável vista a inteligência inferior e lentidão dos mortos, que só representam perigo real em grande número, unicamente pelo motivo que não podem cooperar, chegar a um consenso e sim bater de frente um contra o outro. O orgulho e as ações tomadas no calor do instinto jamais serão substituídos para o debate racional. Homo homini lupus, o maior inimigo do homem é o próprio homem. Em um cenário como a casa em que os personagens se isolam, qualquer autoridade está longe demais para poder tomar alguma providência e respeito. E a maioria das pessoas simplesmente não está disposta ou preparada para cooperar e trabalhar em equipe ou enfrentar situações de calamidade de forma racional. Então se fala um pouco de que muitas vezes a gente é desamparado pela própria legislação na questão da sociedade, né? Muitas vezes tu não vai poder contar com a ajuda de um policial. Sim. Tu estás numa situação que tu vai ter que resolver sozinho, né? Uma civilização desamparada, sem uma figura de autoridade definida ou eleita, logo começa a liberar seus instintos mais baixos. Em plena época da Guerra do Vietnã, dos últimos anos do Código Reis, em vias de começar o governo Nixon, em pleno sonho drogado de paz dos festivais hippies, do alcance do comunismo em lugares perigosamente perto dos Estados Unidos, como Cuba, e de movimentos de guerrilha violentos como, México,
como os Panteras Negras, A Noite dos Mortos-Vivos causou grande impacto ao sintetizar dentro de uma casa vários tipos sociais incompatíveis, que retratavam uma América de mentalidade fragmentada e sem rumo, perdida na guerra do nós contra eles. A mentalidade conservadora e com traços de autoritarismo dos mais velhos contra a rebeldia hedonista e utópica dos jovens. Os zumbis, então, nada mais eram do que a deformação grotesca da América do Norte, em uma época onde o medo e o nervosismo eram tão palpáveis no ar que o país ameaçava a devorar a si mesmo de forma precipitada. Quem é o verdadeiro racional? Os zumbis ou as pessoas que estão lá? Né? Então é essa a crítica da história, que hoje em dia, infelizmente, se perdeu muito dessas críticas nos filmes de zumbis. Isso é muito visto nos filmes do Romero. O Romero é considerado o pai dos zumbis, porque os zumbis dele, eles não eram vagos. Eles tinham um significado, aquilo que representava ali. Eles baseavam no voodoo, na santeria? O fato do zumbi ser meio lento e tudo mais foi baseado no voodoo. Mas foi ele que ajudou ele que criou essa primeira concepção do zumbi, né? Seres que andam assim, atrás de carne humana, mas ele criou como essa crítica, né? Crítica aos problemas da sociedade tentando devorar nós, seres humanos. Porque são raros filmes de Hollywood que trazem esse aí, pelo menos, traz o questionamento. Tem aquela série... Ele não é um filme violento, inclusive, tá? O filme ele é dos anos 60, preto e branco ainda. Então, mesmo sendo de zumbis, ele não é um filme violento. É uma coisa que a gente percebe... Esse aí que deu origem aos outros de palhaçada depois. Sim. Os filmes do Romero, se tu pegar todos eles... Aquele do que usava máscara caída, aquela coisa. O Jorge A. Romero... a maioria dos filmes deles, eles... Inclusive é engraçado porque os zumbis do Romero, eles não pareciam aqueles mortos-vivos. Eles pareciam pessoas zumbificadas da sociedade. Tipo, ele parecia aquelas pessoas que hoje em dia andam com o celular na mão, na lentidão, assim. Isso aí é uma crítica bem moderna. Exatamente. Foi feito na época, que já tinha muito disso, né? E tem a outra série, não sei se você já viu, Ghosts, que é uma casa também, aí tem uns fantasmas, só que é tudo no sentido de brincadeira. Ou eles levam pro lado da brincadeira, tipo Gasparzinho, ou levam para tentar desacreditar, né? Então tem toda essa campanha. Muitas dessas figuras mitológicas, elas tinham uma crítica em geral, né? O vampiro, tu já até explicou ali qual era a crítica que ele passa, que eram pessoas que sugam a nossa energia às vezes, né? Esse é o verdadeiro vampiro. Esse é o vampiro. Ele foi baseado Agora, nisso. entidades que gostam de sangue existem. Por isso que existe a magia negra e outras. Que deu origem também. E existiu o Conde Drácula também, né? Até tu já olhou a história dele, né? Inclusive, o Empalador lá. Inclusive tem um filme chamado A Epidemia. Transilvânia. O filme A Epidemia, eu acho que tu já deve ter visto ele em pôster em algum local. Mas esse aí não era sobre vírus? Esse filme, A Epidemia, é um filme mais moderno, que ele é um remake do filme O Exército do Extermínio, também criado pelo Romero. E esse filme é o seguinte, ó. A história, uma variante das inúmeras histórias de vírus epidêmicos que transformam pessoas em monstros irracionais, como os predadores de calafrios, que reinavam na época, acabavam por não fugir muito dos temas que Romero tratou, tanto antes quanto depois, como uma crítica veemente ao governo e as observações ácidas à organização da estrutura social. O filme, portanto, acabou por pavimentar o caminho entre A Noite dos Mortos-Vivos e O Despertar dos Mortos. E aqui, um vírus que transforma as pessoas em maníacos homicidas que espancam, matam e incendiam tudo à vista. Obriga 2 bombeiros e uma enfermeira, namorada de um deles, a fugirem não apenas dos infectados, mas principalmente das autoridades. Então aí está a crítica, né? E tem a versão moderna que é os entrantes, aqueles ETs que tomavam os corpos dos... É uma versão mais moderna desses aí. Exatamente. Inclusive, essa é a crítica que ele fala. Quem realmente é louco? Nós, que mesmo tendo a racionalidade à nossa disposição, ainda insistimos em cometer os mesmos erros que os nossos antepassados cometiam? Seria um black punk, negro punk. Então, esses filmes mais antigos de zumbis, eu recomendo especificamente os do Romero. Os filmes do Romero. Os novos não prestam. Os filmes do Romero, o The Walking Dead, a história, os quadrinhos, eles pegou essa parte de crítica com Romero, né? Os quadrinhos são bons, mas a série, ela deturpou isso. Tanto é que eu sempre falo, não gosto da série do The Walking Dead também por causa disso.
Os quadrinhos eu sempre defendo, mas a série é ruim mesmo. É que nem o Spielberg, ele faz Contatos Imediatos do Terceiro Grau, excelente. ET, Sim. excelente. Tem um outro lá que é dois ETs, um desce na América e outro na África. Não Sim, lembro o nome tudo agora. crítica assim, né? E depois faz a besteira do Homem de Preto, que é o MIB, que é um palhaçado. Ele foi gênio e depois parece que ele... Na verdade, aquele filme ali, aquele filme MIB, ele só foi feito para título de brincadeira mesmo. É, para desacreditar no fenômeno OVNI em si, né? O filme um dos filmes que ele também tem uma crítica muito forte, mas ele retrata... Porque, não sei se tu soube, a Marinha Americana recentemente reconheceu a existência dos OVNIs. Então, oficialmente, eles estão reconhecendo. Sim. Tem um filme dos anos 70, Alien, o Oitavo Passageiro, ele também tinha uma crítica social, que é o medo que o ser humano tem daquilo que é desconhecido a ele. Medo desconhecido. Muitas vezes a gente não quer saber. Neofobia. Exatamente. Não acredita em tipo fantasma. De xenofobia. Isso. Neofobia é medo do novo, né? Misoneísmo também. Não acredito em fantasma, não acredito em OVNI, não acredito em tudo que tu não consegue palpar. Alguns chamam de pseudociência, é difícil trabalhar nesse campo aí. A parapsicologia passou por isso, depois auxiliada pela matemática e pela estatística. Hoje já é considerado ciência. Tem centenas de trabalhos, milhares de trabalhos. Anderson José, Sérgio Jost Hoffmann e Silvana Rocha. E Anderson José mesmo. Ao menor sinal de arrependimento sincero, em prece sentida a Deus, sua vontade de se corrigir, a ajuda divina chegará. Isso aí já foi falado, né? Já. Tem arrependimento, mas tem reparação também. Fé e vontade firme, fé inquebrantável, evitar a recidiva, que é voltar aos problemas anteriores, evitar certos lugares, companhias já é o principal problema para quem está parando de beber, fumar ou droga mesmo. Muitas vezes tem que se afastar de pessoas, de antigos amigos, fortalecer-se no bem e no equilíbrio emocional. É aquela história, trocar o bar pelo lar, né? O bar pelo lar, troca o B pelo L. Procurar ajuda, o Evangelho, Alcoólicos Anônimos, Dependentes Narcóticos Anônimos, Comedores Anônimos para problemas de obesidade. Aqui fala no Espiritismo, mas poderia ser qualquer outra religião. Passos magnéticos, água magnetizada, ali está errado. A água já é um fluido, é água magnetizada. Para o católico seria água benta, o espírita fala em água magnetizada. E não é o H2O mais uma cruzinha em cima. É o uso do magnetismo sobre a água. O remédio ideal é vontade, força de vontade. Mas só vontade não basta, né? Não tem... A minha avó dizia querer é poder, nem sempre. Muitas vezes tu quer, mas não consegue. Mas tem que haver a motivação para autotransformar-se. Uma vez tomada essa feliz decisão, o Evangelho de Jesus age com poderosíssimo guindaste. Por isso que os grupos e as igrejas evangélicas trazem grandes mudanças e um serviço fantástico nesse lado aí de conversão. E tirando as pessoas do álcool, da droga e do cigarro. Reerguendo o espírito equivocado e infeliz às alturas da reconstrução moral, patamar ao qual o vício não alcança. Toques para 159 e 160. A velha briga aquela da genética com o ambiente, aí, questão da epigenética. E por sinal, o final da última novela da Globo ali foi bem... Os evangélicos já nem assistem por causa disso, né? Que dá a entender que o vício era maior do que, mesmo passando uma cadeia tanto tempo, se tornando evangélica, a pessoa continuou matando e continuou com ambição. A ambição é bem complicado. Se tu pegar, por exemplo, vício de jogo, deve ser difícil tu parar de jogar, né? Quem tem o vício do jogo. E diz que o cigarro é mais difícil que o álcool também. Quem fuma diz que é muito difícil. É vício. Tanto que tem cidades que funcionam só à base disso. Né? Qual é a imagem do inferno na Terra? É Las Vegas. Onde tudo é liberado, jogo, sexo. Seria uma imagem do astral hedonista na Terra. Um abraço a todos, então. Semana que vem tu não tem um tema ainda, né? Pois tu... Durante a semana, ele passa aí para nós.